Ok, gente, vamos agora pensar em um problema um pouquinho mais complicado, que é o seguinte: a gente continua com a nossa parede aqui, né, de espessura L e condutividade térmica K, continua sendo regime estacionário, só que agora eu coloco um fluido de refrigeração aqui do lado direito, né, com uma temperatura T do fluido, ou T infinito, né, e um coeficiente de transferência de calor por convecção, H. Então, vai se estabelecer no fluido um perfil térmico com a cara, né, esquematicamente assim, com uma temperatura TS na parede em contato com o fluido, que eu não sei qual é. Né? Do outro lado da parede, eu mantenho a temperatura na temperatura T1. Então, essa aqui é conhecida. T1 é conhecido, K é conhecido, L é conhecido, T do fluido é conhecido, H é conhecido. Né? São as condições do problema, mas eu não sei calcular o TS ainda, não sei qual o valor da temperatura da parede em contato com o fluido TS. Então, eu quero tentar calcular isso e tentar calcular também o fluxo de calor, né? Que atravessa a parede e precisa ser extraída pelo fluido, ou extraído pelo fluido. Né? Bom, como calcular isso? Eu tenho que fazer o cálculo do fluido dos dois lados, né? Então, na parede, né, o fluxo eu já sei que é dado pela lei de Fourier, K T1 menos TS sobre L, né, que é K derivada, né? T1 delta T sobre delta X, T1 menos TS sobre L. Esse daqui é o fluxo de calor por condução pela parede. No líquido eu tenho a lei do resfriamento de Newton, né, que me diz que o fluxo de calor por convecção é o H TS menos T do fluido. Agora, se eu estou em regime estacionário, o fluxo de calor tem que ser sempre o mesmo, né? Já que a área da seção transversal é sempre a mesma. Então, o fluxo aqui é sempre o mesmo, seja por condução na placa, seja por convecção no fluido. Então, eu tenho a igualdade das duas coisas, né? Fluxo por condução tem que ser igual ao fluxo por convecção no fluido. E daí eu posso isolar o TS daqui. Né? Eu pego essa equação, né? Isso igual a isso, isolo o TS, e aí substituo em qualquer um dos lados aqui para calcular o fluxo. Fica como exercício para vocês fazerem isso, tá? Demora 1 minuto para vocês fazerem essa conta para colocar o fluxo com esta cara aqui, tá? Recomendo fortemente vocês tentarem fazer isso. É 1 minuto que demora, é super simples. Pega esta equação, isola o TS, acha uma expressão para TS, e aí joga o que você encontrou para TS, por exemplo, aqui, ou aqui, tanto faz. Simplifica para colocar com esta cara aqui. Tá? A gente escreve então o fluxo como T1 menos T do fluido, que é a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa, né? De um lado aqui, T1 mais alta, T do fluido do outro a mais baixa desse sistema, dividido por L sobre K mais 1 sobre H. Tá? Para que fazer isso? Vamos ver agora a analogia com circuitos. Veja aqui, ó. Eu posso pensar em um circuito com duas resistências em série, né? Vamos chamar uma de RCD, a outra de RCV. Eu tenho o RCD numa diferença de potencial entre V1 e VS, e o RCV entre VS e V2, mas a corrente que passa pelas duas resistências é a mesma, a corrente I, já que elas estão em série, né? As resistências estão em série, portanto elas sofrem, né, a mesma corrente elétrica passando por elas. Esse circuito com duas resistências é equivalente a este circuito com uma única resistência, que eu estou chamando aqui de REQ, ou resistência equivalente, que, como a gente sabe, é a soma das duas resistências em série. Né? E, portanto, eu consigo resolver esse problema bem facilmente usando circuitos elétricos. Veja, como eu calculo a corrente. Ó. A corrente é dada, se eu pego só a primeira resistência, ó, RCD, a corrente é o V1 menos VS, que é a diferença de potencial, sobre a resistência RCD. Lei de Ohm. Né? Da mesma maneira, se eu pego a segunda resistência, a corrente é o VS menos V2 sobre o RCV. Ou eu posso calcular de uma vez só a corrente elétrica, né? Pegando a resistência equivalente. Né? É o V1 menos V2, que é a diferença entre os potenciais das extremidades. Né? V1 menos V2. Sobre a resistência equivalente, que é a soma das duas resistências. Percebem? E aí eu consigo fazer a equivalência com essas duas equações. Ó. Essa foi a intenção de escrever o fluxo de calor com esta cara, porque fica imediato aqui qual é a equivalência. Né? As temperaturas continuam equivalendo aos potenciais elétricos, né? T1, T do fluido, nesse caso. Aqui eu tenho V1 menos V2. E aqui eu tenho
a resistência da condução, como a gente já sabe, né? L sobre K é uma resistência térmica equivalente a uma parede de espessura L e condutividade térmica K, L sobre K, então RCD é a resistência da condução, né? E agora eu descobri que a resistência equivalente da convecção, RCV, aqui é 1 sobre H, é a resistência térmica equivalente a um fluido com um coeficiente de transferência de calor por convecção H a uma temperatura T do fluido, T infinito. Tá? Então, tá aí, né? Para condução, a resistência é L sobre K. Para convecção, a resistência é 1 sobre H. Tá? Então, qualquer problema que envolve condução e convecção dentro de um mesmo problema, né, eu já consigo resolver usando circuitos equivalentes, tá? Mais sobre isso no próximo vídeo, tá? Então até daqui a pouco, gente, valeu!